Bom dia, hoje é dia 7 de janeiro, já se foram 2% do ano e é o dia da leitura do 7º capítulo do versículo de Provérbios. Advertência contra a mulher adúltera. Você vê que pelo terceiro dia seguido, o livro vem tocando nesse assunto de mulher adúltera, falando de adultério, mas como a gente pôde ver no vídeo 5, a gente viu que o significado, na verdade, é outro. E aqui continua com essa mesma premissa. Esse capítulo ele é muito bonito, porque nele a gente consegue perceber como Deus começa a usar do livro de Provérbios para trabalhar a nossa imaginação e para ensinar a gente como agir quase que de forma pessoal. Vou mostrar para vocês como. Então, meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os ao dedo, escreva-os na tábua do seu coração. Sempre tem esse prévio aviso, quando ele ressalta a importância de você guardar os provérbios no coração. E aqui depois vem um ponto que ele é considerado um ponto-chave. E cada capítulo ele tem um ponto-chave e essa frase aqui, que vem em seguida, é o ponto-chave desse capítulo. Diz o seguinte: diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Esse daqui eu vou deixar para explicar no final. Continuamos, 5. Eles, a sabedoria e o entendimento, o manterão afastado da mulher imoral e da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Aqui eu já coloquei para vocês no dia 5, se você não assistiu o vídeo do dia 5, dá uma olhada lá, o significado de mulher imoral e mulher leviana. E aqui, do 6 em diante, do 6 até o 20, é quando ele trabalha a imaginação, ele trabalha com o uso de imagens mentais, ele cria uma situação, ele narra, ele conta uma história, ele traz a gente para dentro de um contexto, de alguma história que sai de dentro da cabeça dele, para explicar para a gente, e é por isso que eu digo que quase de forma direta, como a gente deve agir com relação a essa situação, no caso aqui da mulher imoral e da mulher leviana, dando pra gente um exemplo do que acontece, de como acontece e de como termina. Eu não vou ler ele todo, mas ele começa assim: da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Aí desse rapaz sem juízo, vocês já imaginam o que vai acontecer com ele, né? E depois que vocês lerem isso, a gente vai lá para o 21, que fala assim: com a sedução das palavras o persuadiu. Com a sedução das palavras quer dizer com o momento, com as ideias, com as palavras o persuadiu e o atraiu com a doçura dos lábios. E aí o desfecho, Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro ou como cervo que cai no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. E aí tem aquela exortação final, que é quando fala assim: então, meu filho, ouça-me. Não dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então, quando ele fala aqui que foram muitas as suas vítimas, ele não está se referindo a uma mulher imoral, uma mulher leviana, como está lá no 5, que fez várias vítimas, não. Ele está ensinando a gente a identificar situações na nossa vida que acontecem dessa forma. Então você é conduzido por uma ideia, por um momento, por um senso de oportunidade,
e depois no final você está sendo levado para alguma coisa, como a flecha que atravessa o fígado, como o pássaro que salta para dentro do alçapão, ou seja, para alguma situação que chega até a custar a sua vida. Nesse provérbio, ele ensina a gente a identificar, e esse é o convite de hoje, que cada um de nós possa identificar quais são essas situações e fazendo já esse exercício mental igual ele fez, então que a gente possa fechar os olhos, parar para pensar um pouco e imaginar quais são as situações que no começo pareciam fáceis, mas que eu consigo, graças ao fato de eu andar e de eu procurar discernimento com o Senhor, eu saber que talvez isso não vá terminar de forma muito boa. E só para finalizar, a questão lá do capítulo 4, do versículo 4, que diz: diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. O que acontece aqui? Os nossos parentes, eles estão próximos de nós, eles foram criados ali no nosso convívio, mas a gente às vezes pode escolher até de ter aproximação ou não. Então ele está ali disponível, mas às vezes a gente não tem aproximação com ele. A gente pode escolher isso. E aqui ele fala, chame o entendimento seu parente. Então o entendimento a respeito das coisas, ele está ali disponível como se fosse um parente nosso, mas a gente às vezes não se acerca e não se aproxima dele. Agora, quando ele diz assim, diga a sabedoria, você é minha irmã, ele está ensinando a gente a já, a partir de agora, né, desse 7º dia, a gente começar a assumir que a gente tem alguma coisa em comum com a sabedoria. Porque os nossos irmãos, o que acontece? A gente tem um ancestral em comum. A gente partiu do mesmo lugar que os nossos irmãos. E aqui quando ele fala, chame a sabedoria sua irmã, ele quer dizer assim, primeiro, que o seu irmão vai caminhar com você o resto da sua vida, então você já pode assumir isso da sabedoria, e você já pode assumir também que vocês têm um ponto em comum com quem gerou vocês. Assim como você foi gerado por Deus, e você sabe disso, e você tem que assumir isso na sua vida, você também tem que assumir que, sendo a sabedoria sua irmã, ela também foi gerada por Deus e vocês têm alguma coisa em comum. Então é isso, esse foi o capítulo 7, amanhã a gente vai para o 8 e vamos seguir firme aí nessa jornada. Um abraço a todos, até mais.